Tell me how you wanna do whatever if you like it like that. Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? Ai, professora bonitinha! Gente, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu vim dar aquela dica maneira, aquela aulinha da horinha, aquela aulinha que sabe vai fazer o quê? Vai salvar tua vida esse ano, gente. Eu vou falar isso aqui, hein? Quem assistir essa aula vai fazer a prova, mas qualquer prova da tua vida. Você vai fazer a prova com outros olhos. Hoje eu vou explicar, sabe quando o pessoal fala assim, ai, mas sabe o que é? É que o professor, ele consegue resolver qualquer prova. Sabe o que é, né, gente? A gente é malandragem, você não tá entendendo? A gente usa malandragem, é um macete, a gente conhece, a gente sabe o que a prova quer da gente. E é isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Tanto na parte de redação, quanto na parte da prova objetiva também a gente vai dar uma passada sobre isso, beleza? Vamos lá, vamos começar a falar o que a prova quer de mim, né? Vamos trabalhar aqui a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Se você for prestar o Enem, se você for prestar o vestibular, essa aula também vale. Se você fizer um concurso, essa aula também vale para todo mundo, tudo bem? Vamos lá! Primeira coisa, o que a banca exige? Gente, toda vez que a gente vai fazer uma prova, é muito importante entender o que a banca exige. E eu não estou falando só de ler o edital, né? A gente tem que saber qual que é o lugar que eu estou fazendo a prova. É uma universidade católica, né? Ela pode pedir diversos temas diferentes de vestibular, ela pode inclusive pedir um tema religioso, não é? Ela pode, é uma universidade, por exemplo, particular, religiosa, ela faz o que ela quiser. Ah, mas eu vou fazer o Enem, professora. Então é o Estado é laico. A gente tem que entender primeiro quem está do outro lado, o que ele espera de mim. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Qual que é a sacada dessa aula? O que a gente vai falar um pouquinho? Entender a prova é a grande sacada do Enem e das demais provas. O que cada parte da prova pede de você? O que no Enem, o que o corretor da redação quer de mim? O que ele quer ler na minha redação? Você tem que saber, cara, se ele quer ler um projeto de intervenção, se ele quer que eu apresente um problema, é isso que eu vou fazer. Eu não vou contar uma história de Era Uma Vez, não é isso que ele quer lá, tudo bem? E na parte objetiva? Gente, muita gente não sabe disso. Tem gente que nunca estudou isso na vida, hein? Você pega lá o edital, né, aquele manual do Enem, mostra para você exatamente as linguagens, as competências que ele vai cobrar de você. E lá, gente, tá escrito, quando você pega a questão do Enem, se você lê esse manual de linguagens, eu vou explicar ele rapidamente hoje para vocês, você fala assim, caramba, essa questão tem a ver com tal competência, essa questão tem a ver com tal competência. Então, você começa a entender a prova de forma técnica. Você sabe qual é a resposta que ele quer que você ache dentro das alternativas. Tudo bem? Passar a ver a prova de uma forma técnica. Isso é importante. É isso que faz com que você ache a alternativa correta. E o que é solicitado na redação, linguagens, gramática para ir bem? A gente vai falar também, dar uma passada sobre isso, porque eu também falo bastante disso no nosso curso lá no site, que depois eu vou falar para vocês, beleza? Olha lá, vamos começar falando um pouquinho da redação. Né? De forma geral, isso daqui vale para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso público. Se estamos tratando de um texto dissertativo, esta aula serve para você, tudo bem? Olha lá, sedução. Tudo bem? Gente, sedução é uma palavra que combina comigo porque eu sou uma pessoa sedutora. Então você vai ter que lembrar de mim na hora da prova. O que a gente vai fazer? O que eu estou fazendo com você aqui? Eu estou te seduzindo com as palavras. Você não está percebendo, mas você está apaixonado por mim. Nós seduzimos com as palavras. E é isso que você vai fazer lá na sua redação. Você vai seduzir, mas no caso é o corretor. Você vai seduzir quem vai ler a sua redação, tá? A linguagem, em qualquer forma, ela tem o poder de convencer, de persuadir o outro. O que é persuadir? É convencer, é mostrar a sua opinião em terceira pessoa, tudo bem? É mostrar a sua opinião e convencer o leitor de que você está certo. Tudo bem, gente? Mas é muito fácil isso daí. O Enem pede uma dissertação argumentativa. Os vestibulares, de forma geral,
tirando alguns que são bem específicos, pedem dissertações. Aliás, quando você lê lá no seu edital que eles vão pedir para você uma dissertação, subentende-se o argumentativa, certo, gente? Apresentarei informações para convencer que o meu ponto de vista é verdadeiro. Então, independente da temática que caia lá na sua prova, você apresentará argumentos para convencer que você está certo. Então, o que você vai fazer ali para o seu argumento ficar forte? Você vai fazer uma citação, vai colocar lá um autor. O pessoal gosta de colocar muito Platão, Sócrates, Kant, né? Tem umas citações prontas que servem para basicamente tudo. Você vai trazer dados estatísticos, porque isso vai deixar o seu argumento forte, né? Então, sempre tente trazer uma citação, um dado estatístico, mas, já respondendo a pergunta que surgiu aí na sua cabeça, que eu já sei que surgiu, posso usar uma citação que está lá naquela coletânea, naqueles textos que eles fornecem pra gente? Não use dados de lá, tá? De forma geral, já vi gente que usou, não teve desconto na nota, mas não é bom arriscar, tudo bem, gente? Sempre tente trazer uma informação nova. O seu texto ele tem que ser criativo, certo? Traga algo, mostre para o seu leitor que você estudou, que você leu ao longo do ano, que você pesquisou, que você se informou. Então você não precisa ficar preso naqueles textos que eles fornecem para você, porque você tem mais conhecimento do que aquilo ali apenas. Tudo bem? Beleza. Seguindo aqui, o pessoal, quando fala de redação, as pessoas costumam falar assim, mas eu detesto redação. Redação, eu odeio, não precisava existir, redação é difícil. Não é, gente. Redação é técnica, redação é treino. Todo mundo que é meu aluno, que conhece a gente aqui do canal, sabe. Eu falo isso 40 vezes. Redação é técnica, redação é treino. Se você não sabe as técnicas, sei lá, você quer aprender a jogar futebol, você entra numa escolinha de futebol, aprende as técnicas para jogar futebol, certo? E depois vai para a prática. Redação é a mesma coisa. O que o pessoal faz lá no nosso curso no site? Ele entra, assiste as videoaulas, entende qual é o conceito da redação e vai fazer a correção de redação com a gente. Por quê? Porque você tem que treinar, você tem que ter alguém que entenda também daquilo para corrigir. Então, tem lá os nossos professores que fazem a correção e mostra para você exatamente o que você precisa estudar, precisa melhorar, faz uma correção bem detalhada. Isso é importante. Aprender a teoria, mas redação é só teoria, não adianta. Tem que ter a prática. E aí o ano está começando e é a hora de você jogar essa prática ali para treinar e realmente chegar bem preparado. Uma redação não é obrigação, é um direito. Vamos lá. Eu já fico, já tremi aqui, por quê? Redação, gente, é um direito que você tem. É um direito de mostrar que você é um ser pensante do outro lado. Prova, principalmente prova objetiva, não prova nada. A gente, professora, não sei o quê. Nós treinamos para achar a alternativa certa, mas não significa... Quantas vezes você chega na tua casa, e eu sempre falo isso, você chega na tua casa, você vai conferir o gabarito, você errou uma questão, aí você fala assim, caramba, eu não acredito que eu errei isso aqui, eu sabia, claro que você sabia, mas na hora da prova tem o nervosismo, tem a pressão, tem uma série de fatores externos que atrapalham a sua concentração, o cansaço, provas longas, o próprio cansaço atrapalha para fazer com que você acerte a questão. Tudo bem, gente? Aonde que você tem depende apenas de você, para mostrar que você não é só um número de RG na redação. Isso é um direito que você tem. Passem a ver a redação com outros olhos, certo? A redação é o lugar que você tem ali para salvar a tua nota, porque às vezes a prova objetiva não é que você não sabe, às vezes você erra, tem muita alternativa, sabe, é sempre assim, tem 5 alternativas, a gente sempre fica entre duas, sempre tem uma absurda, mas tem duas ali que a gente fala assim, cadê? É a mesma coisa aqui, gente, mas não é, tudo bem? E isso não significa que você não tenha conhecimento. Aonde você prova isso? Na redação. A redação você prova que você tem conteúdo. O direito de entrar
A redação é um direito que você tem, assim como você tem o direito de entrar em um curso superior, como você também tem o direito de estudar para tentar aqui a sua vaga do concurso, tudo bem? Quando a gente faz um curso superior, a gente busca não só melhorar a nossa qualidade de vida, mas a gente melhora a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos tornamos pesquisadores, nós nos tornamos técnicos em alguma coisa, tudo bem? Quando a gente estuda, a gente promove a evolução do nosso país, gente. Por isso que é importante nunca desistir. A palavra desistir tem que sair do seu vocabulário. Isso não pode existir, tudo bem? A palavra desistir não pode existir. Eu sou uma poetisa. Olha lá. Somos uma elite intelectual, afinal, o nosso país tem uma deficiência intelectual muito grande. Então, não desista do seu sonho, não desista de fazer o seu curso de medicina. Sempre abrem as vagas, mas você não precisa de todas, você precisa de uma só. Você só precisa de uma vaga, tudo bem? Batalha, foco nos estudos que você alcança essa vaga, certo? O que vai cair? Falando da redação, o que vai cair? Sempre será algum tipo de problema. Ah, professor, mas como assim? Todo texto dissertativo, gente, tem algum problema acontecendo. A temática sempre trará algum problema para você. Tudo bem? Então, que lá? Os avaliadores querem ler ideias e sugestões para a proposta de intervenção. Eu vou apresentar o problema, mas eu tenho que apresentar a solução deste problema. Certo? Vou fazer uma ressalva aqui. Muitos vestibulares, vou citar como exemplo, a FUVEST, por exemplo, também pede um texto dissertativo, só que ela deixa muito claro no edital dela, ela deixa claro no edital, olha lá, saber o que a prova quer de mim. Ela deixa claro que ela não quer em si, assim, ela não liga muito para um projeto de intervenção. Ela prefere que o aluno conclua o texto com uma análise reflexiva. Já o Enem, não. Tudo bem? Concursos públicos também. Você pode fazer uma solução, mas você pode terminar com uma análise reflexiva. O Enem, não. Se no Enem você não fizer projeto de intervenção, ou seja, se você não propuser solução para o problema, acabou tua nota ali. Por isso tem muita gente que quando chega lá, vem o espelho da redação e vai olhar quanto que tirou em cada competência, chega a competência número 5, o cara tá lá sempre abaixo de 100. A competência vale 200, cada uma vale 200 pontos. O cara tá sempre abaixo de 100. Porra, mas professora, eu fiz uma puta redação, meu. Porra, redação do caramba, que essa redação era pra nota 1000. Aí eles vão lá e colocam 100 na minha competência. Por quê? Porque você não fez um projeto de intervenção. Tem que propor, e quando eu falo projeto de intervenção, gente, não é falar assim, ó, devemos conscientizar a população. Não, que tem que conscientizar a população, eu sei. Agora o que eu quero saber é como conscientizar a população. Por isso que é importante, o que a gente faz no curso? A gente estuda cada parte da redação. Como que eu tenho que fazer a introdução? Quais são as técnicas de introdução? Como que eu tenho que fazer o desenvolvimento? Quais são as técnicas para fazer o desenvolvimento? E a conclusão? Como exatamente eu faço uma conclusão, um projeto de intervenção efetivo, um projeto de intervenção que realmente convença, que realmente venha solucionar o problema. Beleza, gente? Então, tem que estudar um pouquinho mais a fundo cada parte da redação, que é o que a gente faz, certo? E entender exatamente o que cada parte quer, para que o meu leitor, ele vai buscar essas respostas, ele vai buscar qual que é o problema. Qual que é o argumento dele a respeito desse problema? Ok, e qual que é o projeto de intervenção que ele está apresentando para mim? Fiquem atentos, certo? Certo, claro que tá certo. Olha lá, mas e se eu não souber nada? Essa é a pergunta. Se tem um negócio que eu escuto na minha vida é assim, professora, mas e se cair um tema que eu nunca nem ouvi falar? Se vira! Se você não ouviu falar, você vai ter que ler lá a coletânea, vai ter que tirar uma ideia e vai ter que escrever. Mas, gente, presta atenção aqui na tia, presta atenção aqui na dica marota. Não tem como você não ouvir falar sobre os temas que caem nas redações. Sempre são temas que estão acontecendo, estão por aí. É só você ficar atento. Eu também faço lá no canal, no nosso canal do YouTube, todo ano eu faço os possíveis temas.
modéstia à parte, todo ano eu acerto, né? Eu vou fazer o quê? Sabe o que eu faço? Ó, eu fico aqui, ó, na minúcia. Eu fico aqui, ó, só vendo o que está acontecendo ao longo do ano, vou fazendo as minhas anotações e vejo qual é a probabilidade de cada tema, cada problemática cair e faço as minhas sugestões, certo? Então, olha só, ninguém escolhe adversário. Você tem que estar preparado para tudo. Como então que eu me preparo? Essa é a questão, né? Como que eu me preparo para escrever sobre qualquer tema? Você tem que saber a técnica e tem que aplicar essa técnica, seja lá qual for o tema que ele der para você. Leia, tá? Jornal, revista, artigos científicos, filosóficos, artísticos, livros dos quais você possa tirar citações, tudo bem? Pensar no problema no ponto de vista educacional. Quando você vai sugerir algo lá na sua redação, você tem que propor mudar a cultura das pessoas, a educação, o ponto de vista delas. E você vai ter que dar um projeto de intervenção que mostre como que eu vou mudar a cultura das pessoas. Ah, as ciclofaixas, isso muda a cultura de uma região, certo? A educação das pessoas, o ponto de vista delas a respeito disso. Suponhamos que o tema, por exemplo, seja a mobilidade urbana, certo? Então, gente, você tem que se informar ao longo do ano, começar a escrever um pouquinho sobre cada tema. No nosso site, a gente já faz isso, né? Coloca lá temas diferentes e o aluno vai escrevendo, a gente vai cobrando aptidões e habilidades diferentes em cada tema, para você estar preparado realmente para tudo. Mas o que a gente não pode fazer por você é ler. É se informar, é manter-se informado, é pegar o jornal ali, precisa ser o jornal de papel, mas todo dia entrar lá nos jornais, né? Ler lá um pouquinho na Folha, um pouquinho no Estadão. É importante você sempre pegar fontes diferentes. Tudo bem? Então tá bom. Ah, professor, eu tô gostando disso daí. E tem que aproveitar que agora, gente, é o começo do ano. Tem que aproveitar que agora as coisas vão começar a acontecer e você já tem que estar ali, ó, envolvidão, entendeu? Abraçadinho com tudo que está acontecendo. Qual a postura da banca? Qual a postura da banca? O avaliador muda de acordo com a instituição que ele representa. Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar mais sobre redação e eu vou falar sobre isso também, tá? Então, as instituições públicas são laicas, ok? Mas, como eu disse no comecinho da aula, nada impede de você prestar para uma universidade católica particular e cair um tema religioso. Ah, tá, e se você está escrevendo para essa universidade, você está escrevendo, sei lá, para uma universidade católica, e aí cai um tema religioso. Não é difícil acontecer? É, mas já aconteceu? Já. E pode acontecer de novo? Sempre. Então, temos que estar preparados para tudo, porque a gente não escolhe adversário. Você está prestando vestibular para uma universidade católica. Aí, por exemplo, você não tem religião, você é ateu, você é agnóstico, tudo bem, sem problema nenhum. Mas você pode criticar a religião? Você quer entrar numa universidade católica e cai um tema religioso falando sobre catolicismo, sei lá, e você critica. Você é o perfil de aluno que é buscado por aquela universidade? Pense nisso, eu vou deixar, ó, somente seu guia, seguir aí, tudo bem? Olha lá, pense. A instituição exige qual profissional? Analise o local que você escolheu para estudar, que você escolheu para trabalhar, certo? Concursos, o Enem, né, pertence ao Estado. O Estado é laico, então, se é laico, não tem religião. Então, você pode escrever de uma forma, concordo, discordo, mas criticar, jamais. Tudo bem? Cuidado, fiquem atentos. Qual a postura da banca? O Enem é uma avaliação, radiografia do ensino médio no Brasil, onde o ensino médio no país está melhor. É isso que o Enem vem avaliando, certo? Vocês nunca podem esquecer que o caráter dele é ranquear o Brasil. Então, o MEC, né, ele sempre quer que você vá bem na prova. Por quê? Porque quanto melhor os alunos forem, melhor fica o Brasil lá na classificação do ranking mundial. Como que está o ensino médio no Brasil? Está em tal posição. Então, quanto melhor os nossos alunos forem, melhor também para a posição do Brasil. O Enem tem uma proposta não conteudista versus o vestibular, que muitas vezes é bem conteudista. E o que é
essa questão conteudista. Tá, vamos entender. Por exemplo, lá no Enem, cai uma questão sobre literatura. Aí eles começam a falar assim, porque o barroco, que as características são tais, um período literário que aconteceu de tal a tal. Ele explica para você o que é o barroco. E aí ele te dá um trecho de um livro, num trecho, e ele pede que você fale quem que é o autor daquele trecho, ok? Já o vestibular, por ser conteudista, ele se nega a dar informação para você sobre a característica do barroco. Então, por exemplo, a mesma questão cairia assim no vestibular. O barroco que aconteceu de tal a tal período, com um trecho do autor que escreveu o trecho tal. Então, para você entender, você tem que saber quais são as características do barroco, para você ler o trecho tal, para você saber quem é o autor. Ele não te dá, o vestibular, ele não te dá um negócio de mão beijada ali, ele não é amigo da gente, você tá entendendo? O barroco, ele é um namorado, o barroco é namorado, o Enem, ele é um namorado. É o rapazinho, os meninos são mais práticos nas coisas, entendeu? Porque é isso, ponto, acabou. Já o vestibular é a namorada, né, gente? Porque a gente é um pouquinho mais complicada com as coisas, a gente gosta de desenvolver, né? A gente quer saber até onde você vai, a gente quer testar sua paciência, seu limite. Então, tá bom. Então, por isso que a redação é muito importante, né? Essa mistura de informações para resolver problemas corriqueiros, no caso do Enem, é muito importante, e a redação é importante por isso, porque é ali que você consegue desenvolver uma linha de raciocínio, porque de forma geral as perguntas são objetivas. Então, tem aquilo ali, a alternativa é A, B, C, D ou E. Já na redação você consegue desenvolver mais essa análise reflexiva, né? Essa mistura de informações, se mostrar que você é um ser pensante. Isso é muito importante, ser um ser pensante. Qual a postura da banca? Qual a postura da banca? No Enem, as matérias se encontram, nos vestibulares nem tanto. Eu acabei de explicar isso para vocês. Só reforçando. No Enem, muitas vezes, a gente já está acostumado a ver isso, você pega lá uma questão de biologia, aí no outro dia você vai fazer a prova de linguagens, cai algo referente àquela questão de biologia, falando sobre o mesmo autor, ou sobre uma mesma situação, ou sobre o mesmo animal que caiu. Eles usam o contexto, né, e colocam lá na prova de matemática, ou na prova de geografia, ou na prova de língua portuguesa. Eles dão um jeito de misturar, né? Às vezes uma questão tem a ver com a outra. Já no vestibular, não tem tanta essa preocupação. Questão tal é isso, questão tal é isso, são assuntos completamente desconexos, certo? Na redação, para a gente fechar isso aqui, terminamos aqui a questão da prova, né? Na redação, voltei. Você põe em prática o que você aprendeu ao longo da sua vida, né? Que ninguém é uma folha de papel em branco, ou quase isso. Mostra como consegue associar informações, que é muito importante, como que eu associo as informações a tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu aprendi ao longo do ano, como que eu associo isso? Apresenta bom senso crítico e capacidade de resolver problemas. É na redação que você tem que mostrar a sua argumentação, que é o senso crítico, e a capacidade de resolver problemas, que é o quê? A proposta de intervenção que você fará na sua redação, certo? E se você estiver falando de um vestibular ou de um concurso público, mesma coisa. Apresentar o senso crítico, que é a argumentação, e capacidade de resolver problemas, vai entrar ali a sua análise reflexiva no lugar. Você vai fechar o seu texto fazendo uma análise reflexiva. Beleza, gente? Tranquilo? A vida é simples. Não vamos mais complicar, certo? Beleza, professora, vamos falar sobre um negócio muito interessante agora. Nós vamos falar sobre a prova especificamente. Que prova? Do Enem. Isso daqui vale para quem vai prestar Enem, tá? Mesmo assim, total. Por quê?
Gente, os professores não são magos. O que nós fazemos? Nós lemos as regras do negócio. Eu vou ler a regra. E o manual do Enem traz lá pra gente o quê? As competências que são cobradas em cada conteúdo. Então, o professor de matemática e suas tecnologias, ele tem as competências que são abordadas ao longo da prova de matemática, né? O professor de química, de história, de física, mesma coisa. E língua portuguesa, né? E a parte de literatura e linguagens, mesma coisa. Nós temos 9 competências. E se você souber estas 9 competências, você vai começar a ver a prova com outros olhos. Você vai ver a prova de uma forma técnica, tá? Então, assim, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem reúne o que é discutido em algumas aulas de português, literatura, artes, educação física e línguas no ensino médio. Artes, educação física, sim, por isso que às vezes a gente está fazendo a prova do Enem e a gente vê lá que cai uma questão falando sobre atividade física, gente, falando sobre a importância de praticar atividade física, porque isso faz bem para a saúde e tudo mais, tá dentro da área de linguagens e o Enem tem uma competência que trabalha isso. Por isso que a gente passa a ver a prova de uma forma técnica. Artes, trabalha lá a questão do frevo, a questão do corpo, a questão das tribos na sociedade, o pessoal, por exemplo, o hippie, o gótico e as suas manifestações culturais, tudo bem? Tudo isso é cultura. Olha lá, podemos considerá-la a prova mais fácil de ser resolvida no Enem. A prova de linguagem, gente, é a prova mais fácil. Mas o pessoal reclama bastante do quê? Dos enunciados, das questões que são longos. Para lá. Para qualquer prova da vida, independente de você fazer Enem ou não, tá? Para qualquer prova da vida, isso é técnica. Eu ensino, no nosso canal do YouTube eu ensino algumas técnicas de como fazer prova, de como ler enunciado e tudo mais. Gente, normalmente cai assim, ó, texto para as questões de 1 a 4. Aí você olha lá um texto gigante. Primeira coisa, você tem que ler os enunciados das questões, porque muitas vezes você nem precisa do texto. E se você precisar, é sempre um trecho dele, nunca é o texto todo. Então existem algumas técnicas que eu ensino tanto no nosso curso quanto no canal do YouTube, que ajuda você a resolver uma prova de uma forma mais rápida e prática, beleza? Questões interpretativas e de resolução de situações e problemas. Os alunos, né, eles têm uma dificuldade, isso é natural. No curso a gente tem lá, eu destino muitas aulas para falar somente sobre como fazer interpretação e compreensão textual. Interpretação e compreensão são coisas diferentes, tá? E aí você aprende a entender quando que o exercício é de interpretação e quando que o exercício é de compreensão. Eu explico isso. E aí a gente resolve o exercício e você passa a ver isso tudo de forma técnica. Quando você passar a olhar a prova de uma forma técnica, você não sentirá mais dificuldade em fazê-la, porque você está acostumado. Você fala assim, ah não, esse tipo de questão aqui que trata sobre o corpo, sobre atividade física, eles querem essa resposta aqui, ó. Você já sabe qual é a resposta que os caras buscam. É isso que a gente aprende ao longo do nosso curso. Saber achar a alternativa correta. É isso que você precisa, nada mais. Serão cobradas 9 competências dos alunos, que nós veremos agora. Isso é uma média de 5 questões em cada competência, certo, gente? É óbvio que eu vou falar agora das competências para vocês, mas é óbvio, tá, que não dá para falar. Eu tenho no curso aulas inteiras, né, falando sobre isso. Então, por exemplo, a competência número 1, se não me engano, tem 2 aulas disso, mais uma aula de resolução de exercício só da competência 1, pra gente treinar, pra gente fazer, só pra gente entender mesmo como que funciona. Então, aqui eu vou falar sobre cada uma rapidamente e lá no curso, claro, a gente vai estudando cada uma profundamente e resolvendo exercício, que é o mais importante, hein? Resolver exercícios. Então, olha só, competência 1, olha lá, língua, não consigo mais falar. Quem não se comunica, se trumbica. Como assim, professora? Você vai perceber que na prova do Enem existem questões que falam sobre comunicação. A importância de se comunicar bem, a importância de um bom discurso. Então você vê algumas questões lá falando sobre pessoas se comunicando, que um falou uma coisa e tirinhas principalmente. Sabe quando um cara fala uma coisa na tirinha e o outro entende outra coisa porque não entendeu a ironia e não sei o quê? Então, aquela questão trata sobre comunicação, gente. Comunicação única e puramente, tá? Então, a gente aprende a resolver questões dessa competência, mais ou menos 5 durante a prova, né? Mais ou menos, porque às vezes eles colocam mais em uma, 6 em uma, 4 na outra, mas é uma média de 5, tá?
Língua estrangeira. Tem lá, né, as aulas de língua estrangeira. Quem vai resolver prova do Enem? Fique tranquilo, você não precisa ser fluente em inglês ou em espanhol, depende qual idioma você escolhe, tá? No curso a gente explica quais são o que realmente você precisa saber, por exemplo, do inglês, ou o que você realmente precisa saber do espanhol para fazer a prova com mais facilidade, né? Então algumas coisas da gramática do inglês, do espanhol, algumas palavrinhas que são chaves para a interpretação de texto, tá? Então são algumas fechos, alguns macetinhos que a gente aprende que ajuda você a resolver a prova de língua estrangeira, ó, brincando, tudo bem? Competência 3, trata sobre a linguagem corporal, porque o corpo, gente, o corpo se comunica. Olha só eu aqui, ó, dançando sensualmente para vocês. Por quê? Porque é uma forma de comunicação. As tribos nas cidades, né? Nós temos os jovens, a música. Mas quem gosta de funk se veste de determinada forma. Isso, gente, é comunicação corporal, tudo bem? Quando você faz parte de um grupo, eu sou gótico suave, todo mundo percebe que eu sou gótica suave. Eu me visto de determinada maneira porque eu faço parte de um grupo e eu me identifico. É a minha linguagem no corpo, é a minha forma de me expressar culturalmente na minha cidade, tudo bem? Não existe o errado ou o certo. Existem grupos diferentes, graças a Deus. Já imaginou se todo mundo é igual? Que coisa chata do caramba. Competência 4. A arte expressando ideias e emoções. Aqui, gente, arte expressando ideias. Vai cair sobre escultura, vai cair sobre telas, quadros, pinturas, vai cair frevo, né? A questão da linguagem corporal, a arte expressando emoções, pode cair sobre a música, não tem problema. Se você vai ver, cai uma questão sobre música, sobre imagem ou qualquer coisa do gênero. Teve lá uma prova que caiu um cara com... Eu não lembro exatamente a questão, mas era um cara e tinha as bananas, e aí essa questão ficou super polêmica. A arte expressando ideias e emoções, tudo bem? Competência 5, literatura. Estudar um pouquinho, né? Você não tem que ser um expert em literatura, mas lá o que a gente estuda no nosso curso? Um pouco de entender cada momento literário, o que é o barroco, as suas características, quais são os principais autores, quais são as principais obras, o que cada obra traz. Isso é muito importante, saber pelo menos a principal obra de cada autor, né? O que ela expressa, é muito importante. As características do barroco, do romantismo, né? No Enem costuma cair bastante modernismo, pós-modernismo, estudar bastante, a gente traz isso bastante no curso, estudar essas características, tem que saber quem são esses autores, sobre o que eles tratavam, é importante, beleza? Olha lá, o texto, seu contexto e sua função, é a competência 6, eu adoro essa competência. No curso eu dou muitas aulas, eu falo bastante sobre ela, porque ela cai bastante no Enem. Todo texto está inserido em um contexto e ele tem uma função. Exemplo disso, vamos pegar aqui Chico Buarque. Ele escrevia textos inseridos em um contexto que era a ditadura militar, e esse texto tinha uma função social, que era informar as pessoas. Por exemplo, pai, afasta de mim esse cálice, né? O cálice ou o cálice de fazer silêncio, porque na ditadura nada podia ser dito, tudo bem? Então ele escrevia textos inserido em um contexto social que ele vivia, com uma função, que era alertar as pessoas. Só que ele não podia falar isso abertamente, né? Não tinha essa liberdade de expressão que temos, certo? Então ele tinha que fazer isso de outra forma. E nós estudamos isso, como que isso é pedido, resolvemos exercícios, e tem que resolver exercício. Isso é primordial, resolver exercício, gente. Nunca deixe de fazer isso. Você está treinando para uma prova. Se você vai treinar para uma prova, você tem que fazer prova para treinar. É meio óbvio, mas é sempre bom falar, né? Competência 7, opiniões e pontos de vista. Opiniões e pontos de vista. Tá, olha lá, cai questões normalmente assim, tirinhas. Aí o cara fala alguma coisa, o outro entende de outro jeito porque ele estava sendo irônico. Já viram questões desse gênero, certo? Então, opiniões e pontos de vista. Não existe opinião errada, nem ponto de vista errado.
Existem pontos de vistas diferentes, opiniões diferentes, mas ninguém está errado. Ainda bem que todo mundo é diferente, ainda bem que todo mundo tem opinião diferente, né, gente? Imagina que mundo chato, a gente já vive no mundo chato. Se todo mundo é igual, então eu me mato. Competência 8, diversidade linguística. Teve uma época que caiu, acho que faz uns 2 anos, caiu uma questão que eles escreveram alguma palavra de uma forma antiga, não sei, é tipo voz me ser. Aí todo mundo criticou porque era um texto, não podia ter voz. Gente, calma, sabe? Diversidade linguística. Porque no sul falam de certa forma, em Minas falam de outro jeito, no Nordeste falam de outro jeito. E é errado? Não, é a diversidade linguística. A gente tem o quê? Aqui no Brasil, a gente tem a macaxeira, o aipim, a mandioca. Isso é diversidade linguística. E o que o Enem busca com essa competência? Que você mostre respeito pela diversidade linguística. Eles sempre colocam questões éticas nessa competência. Muitas vezes trata-se de questões éticas, tudo bem? Eles tratam de questões éticas para ver se você realmente acha a alternativa que mantém, que preza pelo respeito à diversidade. Beleza, gente? Fiquemos atentos. Tecnologia da informação, competência 9. Como assim, professora, tecnologia da informação? Gente, como é que pode um negócio desse? Vai tratar justamente sobre tecnologia, vai falar sobre internetês, a linguagem digital, as novas tecnologias, o tablet, os celulares, tudo que você pegou tua prova lá e você viu que está tratando sobre assuntos tecnológicos, você está falando dessa competência aqui, cara. Cara, fica atento, cara. Você está falando disso daqui. Tudo bem? E aí você tem que aprender a achar a alternativa correta. Tem que estudar cada uma dessas competências e fazer exercício de cada uma para você ficar, amaciado, filho. Que cair depois de você estudou as competências, que cair você faz brincando, gente. Você faz o quê? Você, faz assim, sem as mãos. Beleza, gente? E também é cobrado o quê? Um pouquinho de gramática, que é sempre bom, não faz mal para ninguém, e você não usa só a gramática para fazer a prova, você usa a gramática, você tem que saber gramática para quê? Para fazer a redação? Porque o que é um texto bom sem concordância? Né? Concordância verbal, concordância nominal, mas professora, tudo isso é estudado no curso? Claro, né, gente? Temos que estudar a gramática inteira, nós temos que estudar pelo menos o que cai lá no Enem, certo? Concordância nominal e verbal costuma cair bastante. Isso daqui são as partes que são cobradas na prova, tá, gente? De forma geral. Também cai uma questãozinha lá, pode cair sobre a crase. Crase é sempre interessante, né? Tem aula no canal também sobre isso. Figuras de linguagem, tem aula no canal sobre isso. Mas se tem no canal, não tem no curso? Claro que tem, né, gente? Tem outra aula lá, com outros exemplos, com outras coisas. Regência verbal e nominal, que é diferente de concordância, tem que entender qual que é a diferença entre regência e concordância. Interpretação e compreensão textual, nós também estudamos. Isso daqui para fazer Enem, interpretação e compreensão textual, é tudo, né? É tudo. Tem que estudar isso daqui, tem que aprender o que é interpretação e o que é compreensão de texto, que são coisas distintas. Sabendo isso daqui, você resolve qualquer questão. Professora, você está falando de um milagre? Não, eu estou falando de técnica. Eu estou falando de entender este conteúdo aqui e resolver qualquer prova, beleza? Isso não é só para Enem, isso é para qualquer prova. Conjunções coordenativas e subordinativas. O Enem adora isso daqui. Conjunções é o cara, tudo bem? Todo ano tem uma questãozinha de conjunção. Isso, quando eu falo é porque tem. Se eu falar que tem isso aqui, tudo bem? Estuda conjunções coordenativas e subordinativas. E o mais importante disso tudo, treine. Tem que treinar, tudo bem? Tem que treinar, fazer exercício. Você treina para uma prova fazendo exercícios dessa prova. É muito importante fazer exercício, gente. Por quê? Porque você se acostuma com a linguagem. Professora, eu vou prestar FUVEST. Tem que fazer as provas anteriores da FUVEST. Professora, eu vou prestar um concurso do TRE. Tem que fazer as provas anteriores. Por quê? Porque cada prova, gente, tem uma linguagem. Eles têm linguagens diferentes. A prova da FUVEST, ela aborda a crase de um jeito. A do Enem
com uma outra linguagem. O assunto é o mesmo, as regras são as mesmas, só que a forma de pedir o conteúdo é diferente. O concurso é a mesma coisa, né? Ele pede o mesmo conteúdo, a regra para todo mundo é a mesma, só que ele pede de um jeito mais prático, o outro coloca um texto. Então, fiquemos atentos com isso. Beleza, gente? Muito simples, muito fácil. Eis aqui a parte, tanto as competências quanto a parte de gramática, né, da nossa prova, que você vai ter que estudar para ir bem. Muito simples, muito fácil. Eita, vida maravilhosa! Você não vê como que eu sou sensual, meu filho. Você não viu? Eu tô mandando beijo aqui. Você tem que aprender a regra da sensualidade da vida, amor. Eu vou fazer, inclusive, pode esperar, próximo curso no nosso site vai ser o curso de sensualidade para a vida. Aguarda. Então tá bom, né, professora? Já dei um contexto legal aqui para vocês, falei um pouquinho. Lá no nosso curso a gente estuda tudo um pouco, né? A gente estuda tudo de forma muito mais aprofundada, cada item. Então, cada parte da redação, tudo que tem que ser visto, a gente estuda bem profundamente. Ah, gostei, professora, onde que eu te encontro na vida? Gente, tô aí pela vida, sempre andando pelas ruas, sempre por aí. Mas o nosso site é redaçãoegramatica.com.br. A gente tem o curso lá, tanto de Enem quanto de gramática completa para quem precisa. Tem o pessoal que é de concurso, preciso só da gramática completa. E você também, às vezes você quer estudar um pouquinho, se aprofundar um pouco mais, tá lá para você. E a gente tem também o curso de correção de redação, é uma correção diferenciada. Quem conhece, eu não vou fazer muita propaganda porque, né? Vou fazer o quê? Vou fazer um negócio é bom, vou fazer o quê? É uma correção detalhada, gente, é dividida em duas partes. A primeira parte da correção é indicando todos os errinhos da sua redação, linha por linha, tá? E depois vem uma nota de acordo com o edital da sua prova. Então, se você vai fazer um Enem, explica lá cada coisa que é avaliada, cada uma das competências que é avaliada na redação, a gente explica e dá uma nota por competência para você entender por que você tirou aquela nota na competência, o que foi avaliado certinho. Ah, mas professora, eu não vou prestar Enem, eu vou prestar só a FUVEST, vou prestar só a Unicamp, não tem problema, gente. Você vai sempre colocar lá no seu login qual é a prova que você vai fazer e a correção será feita baseada na prova que você vai prestar. Não adianta você, né? Ah, mas eu vou fazer concurso. Tem um plano só para concurso que vai ser a correção baseada no edital da sua prova. Por isso que é legal, porque é uma coisa bem específica, não é uma nota dada de qualquer jeito. Você entende por que está tirando a nota, beleza? Espero que ajude todos vocês. Também, claro, não deixa de se inscrever no nosso canal, gente, que tem aula lá, ó, dá com pau, um monte de aula da hora, um monte das aulas completas também, que a gente não tem esses negócios não. Redação e Gramática, youtube.com/redação e gramática, ó, já se inscreve no canal, que é um canal maravilhoso, esse canal aí, ó, ouvi aqui, tá estourado, é mundial, é universal, tá? Aqui também o nosso Facebook, eu posto diariamente dicas de gramática, dicas de redação, interajo bastante, também posto fotos sensuais, mamilos e tudo mais. E tem também o nosso Instagram, o nosso, no caso, é só meu mesmo, né? Que é o Pam Brandão OO, com 2 Os no final, que eu também posto dica, posto foto minha lá indo pro futebol, porque eu jogo futebol, nós é do futebol, posto várias coisas lá, nada interessantes, mas que é muito legal, né? E posto também dica de gramática, de coisa, porque a vida também é feita de estudos. Um beijo no coração de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, se não o conteúdo, pelo menos a serem sensuais e sedutores, certo? E não deixem de acessar aqui os nossos canais e vocês vão me achar por todos os lugares. Sempre me cruzou na rua comigo, fala: oi, professora, tudo bem? Tudo bem com você? Então tá bom. Um beijo, fica com Deus, bons estudos e tchau!